Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero neste momento convidar a todos os irmãos para estudarmos a nossa quinta lição deste trimestre, a última lição da unidade 2. Estaremos estudando sobre o reinado de Acasias. O objetivo geral de nossa aula hoje é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Os objetivos específicos: o primeiro é descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo, assinalar a coragem de Elias. E terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. Na orientação do nosso estudo, para sintonizar no nosso assunto, temos a verdade prática que diz assim: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. O ponto central de nossa lição diz o seguinte: a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Por isso, a nossa lição de hoje tratará desse assunto tão importante, né? Em contrapartida, a infidelidade sempre levará o relacionamento com Deus à ruína e talvez à ruína eterna. A apresentação de nossa lição, na introdução, vamos iniciar aí conhecendo o rei Acasias, filho de Acabe. Foi quem o sucedeu no trono de Israel. Se tornara vítima da rebeldia de seu pai e da impiedade de sua mãe. E como Jeroboão, ele fez pecar a Israel e se tornou servo de Baal. Tentou alianças com Josafá, rei de Judá. Depois de um acidente, adoeceu e buscou a Baal em vez de buscar o Senhor. Por isso, morreu daquele mesmo mal, decorrente do acidente que ele sofrera. Uma ligeira observação que quero deixar aqui é a respeito os dois reis Acasias, né? Não podemos confundir Acasias, filho de Acabe, rei do norte de Israel, com capital na cidade de Samaria, com o rei Acasias, filho de Jeorão, neto de Josafá, rei no reino do sul. Temos então que definir, né, bem, pois a história de Acasias, rei de Israel, é uma história curta, é uma história rápida. Então não podemos confundir, tentar, né, buscar subsídios e de repente cairmos nesse engano de retratar, né, o rei Acasias, neto de Josafá, achando ser o rei Acasias, filho de Acabe. É bom lembrar que Acabe teve o filho chamado Acasias e o neto chamado Jorão. Já o rei Josafá teve o filho chamado Jeorão e o neto chamado Acasias. Então, é bom, professor, você prestar atenção nesse detalhe para não confundir no momento da ministração de sua aula. Apresentação da lição. Primeiro tópico: um reinado marcado pela idolatria. O objetivo nesse tópico é descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Acasias se tornou adorador de Baal, Zebub, e traidor do Deus de Israel, pois não o buscou no dia da sua adversidade. Acasias, devido ao conhecimento de Baal Zebub como um deus da profecia, no momento que o rei Acasias entrou em sua adversidade pós-acidente, ele terminou buscando ao deus Baal Zebub, em vez de buscar o Deus de Israel. Ele se tornara rebelde e idólatra, superando a maldade de seu pai e da sua mãe e Jeroboão. O rei Acasias, para sua infelicidade, teve um reinado curto, período aproximado de 2 anos, porém a maldade de Acasias foi uma maldade extravagante, né? Ele conseguiu, em um curto reinado, cometer as maldades de seu pai, as maldades de sua mãe idólatra, né? E ainda de Jeroboão. Então veja que ele conseguiu, né, fazer tudo o que esses 3 reis haviam feito anteriormente. Em seu curto mandato, ele conseguiu
tanta impiedade. Encurtou, né, o seu reinado. Aqui nesse recorte da lição temos os objetivos da lição. Acasias venera o deus Baal-zebub. Ao adoecer, enviou mensageiros para consultar a essa divindade, imitando assim a idolatria de Acabe, a impiedade de Jezabel e Jeroboão. Ele conseguiu, com essa sua atitude, superar os seus antecessores. Eu deixei esta frase, né, para nossa reflexão. Nosso esforço para repetir o mal praticado por nossos antecessores antecipa o juízo de Deus contra a nossa maldade. Então vejam, Acasias terminou se esforçando bastante na idolatria e na impiedade, superando, né, os seus antecessores, e isso fez com que o juízo de Deus fosse antecipado, seu reino fosse encurtado e o juízo veio rápido. No fechamento do primeiro tópico, temos aí, para ser utilizado na aplicação pessoal, a síntese do primeiro tópico. Os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Ainda mais no caso de Acasias, né, que não só repetiu a maldade de seus antecessores, mas ele repetiu de forma a superar o que os seus antecessores fizeram ao longo de um reinado mais prolongado. Ele terminou repetindo essas maldades e de forma mais acelerada, provocando assim o juízo de Deus na sua vida de forma abreviada, né? A apresentação do segundo ponto, Elias desafia a adoração a Baal. O objetivo nesse tópico é assinalar a coragem de Elias. Diante da impiedade de Acasias, nós percebemos agora a coragem do profeta Elias, o mesmo profeta que já havia desafiado o rei Acabe, né? Agora continua. No mandato de seu filho Acasias, o profeta teve coragem de intervir na ordem do rei aos seus emissários. Audaciosamente, ele não atendeu às duas ordens de condução coercitiva, mas quando o Senhor o ordenou, ele corajosamente se apresentou ao rei. Observa que a ignorância do rei, né, de dar ordem aos seus emissários para buscar coercitivamente, né, o profeta não atendeu a essa ordem. E por isso mesmo ele evocou a Deus, o nome do Senhor, e Deus terminou destruindo os dois comandantes, né, e os seus soldados. Até que quando o terceiro comandante chegou, suplicou, e então o Senhor Deus o dirigiu para que apresentasse diante de Acasias. Temos aí o recorte da lição indicando, né, os pontos onde encontrarmos os objetivos. Continuando, no fechamento do segundo tópico, um reinado marcado pela idolatria, temos a síntese que pode ser utilizada para aplicação pessoal, né? Servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Foi o que aconteceu com o profeta Elias, né? Servo de Deus, permanecendo fiel, corajosamente, e ele não temeu, ele foi determinado, mesmo diante da impiedade de Acasias, que, como já falamos, né, ele superou os seus antecessores, o seu pai Acabe e a rainha Jezabel, mas mesmo assim o profeta Elias não desanimou, não retrocedeu, né? Permaneceu enfrentando todas essas adversidades em seus dias. Apresentação do terceiro tópico, a doença de Acasias e a sua morte. O objetivo nesse tópico é indicar as consequências dos atos de Acasias. Embora sua doença talvez fosse apenas a imobilidade, conforme o comentarista diz, do seu acidente, né, ele passou a padecer a imobilidade. Contudo, a sentença divina tornou fatal a sua doença por causa da sua obstinada idolatria. Acasias terminou sendo sentenciado à morte por causa da repetição da impiedade, da idolatria e de tudo que fizeram seus antecessores. Deus não tolera a obstinação de
de quem ouve sua palavra e permanece entregue ao pecado. Devemos lembrar, né, que o rei Acasias, embora sendo exortado pelo profeta Elias, ele não deu ouvido à palavra de Deus. E a obstinação de seu coração terminou sendo quebrantada, né, de uma vez com o juízo de Deus por causa do pecado a que ele se entregou para desobedecer ao Senhor. Temos aí o recorte, né, onde identificamos os objetivos dentro do texto da lição. E por último, o fechamento do terceiro tópico, a doença de Acasias e a sua morte. Os pecados constantes e a falta de arrependimento pode nos levar à morte física ou espiritual. No caso de Acasias, os seus constantes, e até porque, né, ele não só praticou constantemente, mas até de forma acelerada, né, a falta de arrependimento, junto com essa constância acelerada de prática de pecado, levou ele a padecer a morte física e ser condenado, né, morte espiritual. Primeiro ele sofreu o acidente que o levou à morte física e consequentemente, à condenação por não ter buscado ao Senhor nos momentos da sua adversidade. A conclusão de nossa lição apresenta, né, o reinado de Acasias marcado pela idolatria e pela infidelidade. Este foi o carimbo de seu reinado. Ele era idólatra, se tornara infiel para com os mandamentos de Deus. Mas na contrapartida temos o profeta Elias, que permaneceu firme e confrontou as transgressões de Acasias. Seguiu em frente, cumpriu a sua missão honrando o nome do Senhor Deus. Temos uma reflexão. Como servo do Senhor, não podemos temer a maldade dos inimigos de Deus e de seu povo, mas devemos confrontar o pecado e aos maus, seguindo em frente e honrando ao nome do Senhor. Né? Vamos seguir, nesse caso, o exemplo do próprio profeta Elias. O objetivo de nossa lição é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. É imprescindível que o servo de Deus mantenha verdadeira intimidade com Ele, ele seja zeloso em sua adoração, condenando a quaisquer tipos de idolatrias. É necessário possuir clareza e assertividade em suas sentenças e ser fiel, tendo sobretudo a coragem para combater aos maus e ao pecado, seguindo nesse caso o exemplo do profeta Elias. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que todos nós tenhamos uma boa aula, uma boa escola. Quero deixar, meus irmãos, um recadinho aqui no próximo vídeo, né? Pretendo mudar um pouco a didática. Até aqui tenho trazido esse estilo para a orientação dos irmãos no preparo da sua aula, mas creio que até aqui, né, os irmãos já perceberam a forma mais facilitada para você organizar seu estudo. Então, a dica é: procure dentro do texto da lição onde estão os objetivos e aí nesses pontos você fará o aprofundamento, né, de suas pesquisas, para que você não aprofunde pesquisas fora dos objetivos da lição. Então, as curiosidades outras você pode até pesquisar, mas sem esquecer que a sua aula deve centrar nos objetivos propostos pela nossa lição. Assim você terá uma aula bem elaborada e de maneira que seu aluno terá os objetivos alcançados, terão verdades práticas, né, todas postas, né, as lições aplicadas, para que você consiga ajudar o seu aluno na prática diária da aplicação do conhecimento bíblico na vida de cada um deles. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e meu abraço carinhoso a todos. Tenham uma boa aula.